vamos falar da crase? Adoro analogias. Sabe as irmãs gêmeas univitelinas, que são iguais na aparência, mas têm características diferentes? Crase é o acento que indica que houve junção de duas vogais idênticas, letra A, mas pertencentes a classes gramaticais diferentes. A mais as igual a as, sendo o primeiro A preposição e o segundo artigo. Pode ocorrer também com o pronome demonstrativo aquele e suas variantes, aquela, aquilo e plurais. Qual o motivo da crase? A sintaxe de regência. A sintaxe estuda a relação das palavras e a regência, qual a preposição que deve servir de elo entre elas. Então, por exemplo, em uma frase como nós vamos à praia, a sintaxe de regência do verbo ir nos ajuda a entender que esse verbo exige a preposição a, sendo este, portanto, um verbo transitivo indireto e seu complemento um objeto indireto. A regra geral da crase diz que, para que ocorra o fenômeno da crase, o termo regente, que pode ser nome ou verbo, deve exigir a preposição a e o termo regido deve ser uma palavra feminina, aceitando, portanto, o artigo feminino a. No exemplo anterior, vamos à praia, ocorreu a crase porque vamos à praia, vamos a que lugar? Regência do verbo ir. A praia, palavra feminina que admite o artigo a, ocorrendo, portanto, o fenômeno da crase. Mas atenção, o acento indicador da crase é este e não este. Não acentue assim, querendo indicar a crase. Vamos analisar outros casos. Estava navegando na internet e me deparei com um poema. As rimas da crase. Diante de pronome, crase passa fome. Diante de masculino, crase é pepino. Diante de ação, crase é marcação. Palavras repetidas, crase proibida. A mais aquele, crase nele. Vou a, volto da, crase a. Vou a, volto de, crase pra quê? Diante de cardinal, crase faz mal. Quando for hora, crase sem demora. Palavra determinada, crase liberada. Sendo a moda de, crase vai vencer. Adverbial feminina e locução, coloca crase, meu irmão. Análise dos versos. Diante de pronome, crase passa fome. Mas não são com todos. Se o pronome for pessoal, passa fome e passa mal. Exemplo. Pedi um favor a ela. Pedi o quê? Um favor. A quem? A ela. Como ela não admite artigo a, não ocorre o fenômeno da crase. Esse a é apenas preposição. Diante de masculino, crase é pepino. Mas é claro, aprendemos que a crase é a fusão da preposição a com o artigo feminino a. Se a palavra regida for masculina, o motivo da crase desaparece. Diante de ação, crase é marcação. Verbos não variam em gênero, simples. Todos devem aprender a ler, apenas preposição. Condições a combinar. Palavras repetidas, crase proibida. Não há motivo da fusão preposição do termo regente e artigo do termo regido, por isso não ocorre o fenômeno. Estou cara a cara contigo. Deve-se contar gota a gota deste remédio. Ah, mas aquele, crase nele. Mais uma vez, vamos à regra geral. Se o termo regente exigir a preposição a e o regido for o pronome aquele ou derivados, ocorre a crase. Exemplos. Eu me refiro àquele filme que ganhou o Oscar. Refiro-me a que? Aquele. Entregue esta carta àquela moça da recepção. Entregue a quem? Aquela. Prefiro o relógio àquilo. Prefiro o que? O relógio a que? Aquilo. Vou a, volto da, crase a. Vou a, volto de, crase pra quê?
Uni esses dois versos para explicar uma coisa só. Às vezes, os nomes das cidades geram dúvidas se são masculinos ou femininos, por isso a regrinha ajuda a identificar essa situação. Vou a Brasília, volto de Brasília, não ocorre crase. Vou à Bahia, volto da Bahia, ocorre crase, vou à Bahia. Vou à África, volto da África, ocorre crase, vou à África. Vou a Natal, volto de Natal, não ocorre crase. Diante de cardinal, crase faz mal. Claro, os numerais cardinais também não admitem artigos. Quando for hora, crase sem demora. Já diante de horas, mesmo sendo números, a crase é obrigatória porque se refere ao substantivo hora, que admite artigo. Irei às 19 horas, chegaremos às 5 horas. O evento começará pontualmente às 20 horas. Atenção! Se tiver a preposição até antes do artigo às, que antecede a hora, não ocorre a crase porque não acontece o fenômeno até, mas a não rola a. Chegue até às 20 horas. Palavra determinada, crase liberada. A palavra determinada só comprova o gênero feminino dela, mas claro, dependendo do termo regente. Exemplo: vou às fazendas do meu tio. Vamos à casa da sua avó amanhã. Quando determinamos, usamos os artigos o, a, os, as. Por isso, a crase é obrigatória e é a certeza de existir um artigo. Sendo a moda de, crase vai vencer. Adoro comida à moda italiana. Ele é um romântico à moda antiga. Essa é para memorizar mesmo. Adverbial feminina em locução, coloca crase, meu irmão. Em locução adverbial feminina, à distância, à toa, à vontade, às pressas, às claras, à mão, às vezes, à tarde, à noite. Às vezes, me pego pensando em você. Vou sair à noite. Por enquanto é isso. Acesse o nosso site. Sou professora Iracema. Acesse nossas redes sociais no YouTube, Instagram e Facebook. Até a próxima!